Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Matheus. No vídeo de hoje eu trouxe pela primeira vez na história do canal uma convidada. E, para fazer jus na ocasião, chamei logo uma muito mais especial, a Ivy do Allencast. Opa, gente, tudo bem? Aqui é a Ivy. Bom, gente, o Allencast é um podcast que fala sobre animes, mangás, animações e tudo que envolva o mundo otaku e um pouco da cultura pop também. O Makoto Shinkai é um diretor que ficou muito conhecido, principalmente a partir do sucesso do seu filme, o Kimi no Na wa. Porém, mesmo antes disso, ele já produzia filmes, e os 5 centímetros por segundo é um dos melhores dele. Ele traz uma história bem realista e emocionante. Nesse vídeo a gente não vai se preocupar com omitir spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, e se você se importa de tomar os spoilers, eu recomendo que antes de assistir o vídeo, você veja o filme e depois volte aqui. Ele tem apenas 1 horinha, então acho que é um tempo bem tranquilo, vai lá. 5 centímetros por segundo é um filme que tem como país de origem o Japão, foi lançado em 2007 e tem 63 minutos. Com a direção e produção de Makoto Shinkai e Jin Hoshung, com roteiro de Makoto Shinkai, e tem no elenco Keiji Mikasuji, Yoshimi Kondo, Satomi Hanamura e Ayaka Onoue. E o que fala o anime, ou nesse caso o filme? O 5 centímetros por segundo, ele conta sobre a vida de Tono Takaki, principalmente questão dos relacionamentos dele, dividido em 3 atos. No primeiro ato, nós somos apresentados a Takaki, que é um jovem de 13 anos, que está indo visitar sua amiga, Akari, para avisar que ele estaria se mudando agora para uma cidade bem longe. No meio dessa conversa, a gente consegue perceber que, além de muito amigos, eles sentem algo a mais um pelo outro. E ao se despedirem, eles fazem um voto de nunca se esquecer de ambos. No segundo ato, Takaki já está com 18 anos e está numa nova escola. Nesse ato, também conhecemos a Doce Kanai, uma colega de classe que está apaixonada por Takaki e que procura forças para confessar para ele. No entanto, ela vê que Takaki não está interessado por ela, pois ele está sempre olhando para algo além dela. E, mesmo sendo apaixonada por ele, ela decide não confessar os seus sentimentos. Já no ato 3, e último ato por sinal, Takaki já é um adulto e trabalha como programador em Tóquio, e ainda luta na busca pelo seu eterno amor, que é a Akari. Porém, sua vida já foi muito prejudicada por causa dessa busca. Ele abandonou outras garotas, permaneceu frustrado em seu trabalho e sua vida perdeu o sabor e ele continuou numa utopia em vão. Em contrapartida, a Akari, o eterno amor do Takaki, já está planejando seu casamento com outro cara. Num certo momento, enquanto ela analisava algumas coisas velhas, ela encontrou uma carta que nunca conseguiu entregar ao Takaki e acaba relembrando da única noite que eles compartilharam seu primeiro beijo, passando a noite juntos e sentindo que aquilo era uma despedida definitiva daquele sentimento juvenil. Apesar das transições pularem períodos relativamente grandes de tempo, eu sinto que cada arco consegue terminar de modo quase que autossuficiente. Isto é, funcionando bem mesmo como história isolada. Quando junta tudo, fica um resultado legal. Um destaque para o ato final, ou para a cena final em específica, é que tempos depois, Takaki acabou passando por Akari ao atravessar os trilhos de um trem. Quando o jovem rapaz se vira para ver se era ela, o trem passa, impedindo a sua visão, e mesmo ele tendo esperado para ter certeza se era enfim o seu amor, a jovem Akari já tinha seguido em frente com sua vida. Sim, mesmo sabendo que a Akari está certa de seguir com sua vida, é muito duro ver o Takaki desse jeito. Quem já teve algum relacionamento amoroso sabe como é o complicado, quando o sentimento realmente flui, mas é muito mais de uma parte do que pela outra. Bom, de qualquer modo, eu acho o filme muito corajoso de mostrar uma história que realmente é bem melancólica e principalmente injusta em vários pontos. Não só apenas aqui com o Tataki, mas e também com a Kanai anteriormente. Kanai foi a que particularmente mais sofreu, porque, vamos botar assim em top, o Takaki, ele quis mostrar o amor dele, quis confessar o amor dele e sempre mostrou para todos que era apaixonado pela Akari. Já a Akari, em contrapartida, ela teve aquele sentimento, o Erio jovem e apaixonado, mas conseguiu seguir em frente. Nesse meio todo, tem a jovem Kanai, né, que entra no segundo ato. E ela quer se confessar pro Takaki, mas não consegue porque vê que ele tá sempre olhando para algo além dela. Como se ela fosse apenas uma amiga e nada mais, porque a mente dela e o coração dele está fechado para outra pessoa. E isso é bem doloroso, na verdade. Então agora, puxando para um resumo sistemático da obra, o filme, 5 centímetros por segundo, tem basicamente 3 personagens: Takaki, Akari e a Kanai. A trama, de modo geral, segue uma linha cronológica bastante simples e prática. E a narrativa, por causa disso, acaba sendo bem direta. E é interessante observar que só começamos a pensar no que vimos da história algum tempo depois dos créditos finais. A aparente simplicidade da trama aumenta a ideia de que a vida é passageira e rápida. Tudo é passageiro e a vida é curta, bem curta. E essa falta de complexibilidade é o que torna esse filme tão único.
Então, apesar dos personagens não possuírem um desenvolvimento muito aprofundado, até por questão do tempo mesmo, o filme tem um pouco mais dos 60 minutos, eu consigo realmente gostar e me importar bastante com eles. Ao final, meio que todo mundo acaba triste, sofrendo bastante, seja por abandonar ou até mesmo aceitar alguns amores e sentimentos. A Ivy vai trazer isso agora de modo um pouco mais individual. Como essa obra consegue nos fazer se aproximar mais dela. Takaki, o protagonista, ele serve como ponto de reconhecimento ou ponto de ignição para muitas pessoas que passam ou já passaram pelas mesmas coisas que ele passou. A incerteza do futuro, o amor, a despedida, o fato de você sofrer pelo outro. A Akari, ela serve como representação do desejo que muitos buscam, muitas vezes inconscientemente ou de forma obcecada e perigosa, mas que na maioria das vezes é praticamente inalcançável, quase como uma utopia. Já a Kanai, ela serve como um destaque muito importante, já que ela é a representação viva das oportunidades que perdemos em nossa vida por estarmos cegos, perseguindo um objetivo morto ou intangível que muito provavelmente não nos fará tão felizes como a gente achou que faria. O filme deixa bem claro que Takaki, um tanto quanto imaturo, no sentido de não ter conseguido amadurecer psicologicamente sua trajetória, fez a escolha errada. A cena dele, no final, esperando o trem passar para reencontrar com a Kari, e quando o trem passa, ela já não está mais lá, pois que ela seguiu em frente, é uma metáfora interessante e, de certa forma, bem dolorosa, botando o dedo na ferida e mostrando que tudo passa, até mesmo os sentimentos e as lembranças. A Kari, por outro lado, não nega a paixão que teve por Takaki, mas coloca esse sentimento como algo que já passou e que na vida real não poderia acontecer, guardando desse modo somente as boas lembranças de sua memória e ficando feliz por isso. Em contrapartida, o Takaki, ele fica ruminando e remoendo aquele sentimento por muito tempo, a ponto de se tornar amargo e tornar a sua vida tão amarga quanto ele. Podemos resumir a trajetória de Takaki nesse filme em uma frase simples: as emoções subjugaram sua razão, seus arrependimentos subjugaram sua motivação e assim a sua vida tornou-se um mar de amargura. O filme destaca duas metades de uma paixão inocente, infantil, que é desenvolvida e finalizada de maneiras tão desiguais. Inclusive, eu acho interessante pensar como atualmente é bem mais fácil manter o relacionamento à distância. O filme é de 2007, mas ele se passa, dá pra perceber que ele se passa alguns anos atrás. Então, com as facilidades que a gente tem hoje em dia de smartphones e redes sociais, mesmo tratando-se de uma história de ficção, eu fico remoendo que se hoje em dia uma história desse tipo seria plausível. Para nós que vivemos no Brasil também, parece um pouco difícil achar essa distância deles como algo realmente longo, já que a gente vive em um país enorme e quase tudo acaba por ficar muito longe mesmo. O Japão é uma ilha pequenininha, então para você ir de um lugar para o outro com determinado esforço, você consegue fácil. Principalmente porque lá tem muitos trens. Eu não tenho muita certeza, mas parece que falta um pouco de esforço deles no meio disso. Pode ser também não só a questão do esforço, mas como, apesar de tudo, a vida deles lá, se a gente parar para perceber, por ser um país desenvolvido, é uma vida muito corrida. Não tem muito tempo para você parar, descansar. É muito trabalho, 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 trabalho. Então, meio que fecha um pouco sua mente e sua vida em volta de um detalhe em específico. Enquanto no lado de cá, mais especificamente no Brasil, apesar de tudo, qualquer coisa é motivo da gente dar um jeito de se virar, correr atrás, ir visitar a pessoa, independente se ela mora no norte, no sul, no leste ou no oeste. Tem essa questão, né, da diversidade, da divergência cultural. Nessa questão de relacionamento mesmo, é bem detalhada, bem tangente essa diferença. Eu realmente consigo entender por esse ponto. Eu penso muito que esse relacionamento deles, que eles mantêm ainda por algum tempo, mesmo depois que, enfim, depois que a Kari se muda, eles se veem muito raramente, mesmo estando relativamente perto. É meio como se um fosse o refúgio do outro. Quando as coisas ficam muito apertadas ou muito difíceis, eles arrumam tempo para se ver. Só que essa questão da distância também é uma forma metafórica de dizer que o próprio sentimento deles já estava ruindo. A questão da distância e até mesmo do tempo, ou nesse caso da falta de tempo, tem a ver e muito com a questão da maturidade, de desenvolver e de crescer, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Por isso que quando você percebe assistindo a história, que a Kari, ela consegue largar, entre aspas, né, deixar de lado essa questão do sentimento que ela sentia por Takaki, porque sabia que era um sentimento infantil, da infância, porque eles cresceram juntos, basicamente. Então ela conseguiu ver que aquele sentimento ali era um sentimento de infância, era o primeiro amor, por assim dizer, e ela conseguia seguir em frente, mantendo na sua mente e na memória as boas lembranças. Enquanto Takaki, ele se aficionou tanto àquela questão de amar a Kari, que ele não conseguiu
desenvolver-se psicologicamente e emocionalmente para seguir em frente. Ele não conseguiu passar, digamos assim, para a próxima fase da vida adulta, que é justamente o desenvolvimento emocional. Ele ficou preso no tempo. E, nesse caso, a distância ajudou a ele a ficar preso nessa questão. Você assistiu Orange? Assisti. Isso me lembra um pouco, né? Que mostra eles na adolescência se divertindo muito, mas quando eles chegam na vida adulta, meio que cada um vai pro seu lado e depois eles mantêm isso só como memórias boas mesmo. Não tem aquele todo interesse de manter a amizade ou algo assim, que é algo que a gente costuma fazer, né? Eu, pelo menos, a maior parte dos meus amigos ainda é o pessoal que eu fiz no ensino médio. Exato, mas se você parar para perceber, as amizades que você fez, um exemplo, no ensino fundamental, não são as mesmas de hoje em dia. Até porque ninguém é o mesmo para sempre. Tudo muda, a vida passa. O coleguinha que você tinha amizade há 3, 4 anos atrás não é a mesma pessoa que você conhece hoje em dia. A pessoa vai estar mais calejada, vai estar mais sofrida, vai estar mais focada em alguma coisa, quer seja na família, quer seja no trabalho, mas não vai ser exatamente aquela mesma pessoa, você não vai ter a mesma lembrança dela. Ela vai estar todo dia se construindo algo novo. Então ninguém é 100% igual o tempo todo. O filme faz, de certa forma, um bom paralelo a isso. Saindo um pouco da vertente do roteiro e adentrando nas questões técnicas, a animação é muito boa e a trilha sonora consegue complementar a atmosfera melancólica e gradual do filme. Podemos observar o destaque a 4 pontos importantes que são entrelaçados por todo o enredo: espaço, tempo, pessoas, que nesse caso é referente a relacionamentos, e amor. Dentre os filmes do Makoto Shinkai que eu já tive contato, esse parece ter um orçamento ligeiramente menor. Apesar disso, ainda encontramos um filme com uma parte técnica a qual é bastante consistente e que nos apresenta belos cenários. Acho que talvez eu só gostaria que houvesse uma trilha sonora um pouco mais marcante. Assim como a Eve, eu também gostei da trilha sonora do filme, mas particularmente, apesar dela funcionar bem, eu sinto que ela fica um pouco apagada. Não é uma trilha sonora que eu vou conseguir me lembrar daqui a 5, 10 anos. Além disso, outro ponto que eu gostaria de ressaltar é como o design e a construção do mundo auxiliam na imersão e compreensão da história. Não há necessidade de queima desenfreada de orçamento só para esbanjar, como eu sinto que há, por exemplo, em Kimi no Na wa, que é um dos problemas do filme que eu vou fazer em um futuro vídeo ou podcast. Então, nesse detalhe sobre o design em si e o mundo complementarem a história, é bem interessante porque ele faz parte de todo o conceito de simplicidade que tem no próprio filme. O filme é simples, a trama é simples, e com um mundo simples é muito mais fácil você compreender e ter a imersão necessária para compreender de fato qual é o tema abordado e qual é a mensagem que o filme quer passar. No Kimi no Na wa, eu lembro dessa parte em específico. Bom, eu não quero dar spoiler do próximo do vídeo de Kimi no Na wa quando ele for sair, mas, por exemplo, quando a menina lá, que eu não lembro o nome agora, que ela tá na roça e ela odeia viver na roça, só porque aí o filme mostra um lindo campo verde num sol, no verão. Não funciona muito bem o que eles estão falando pro que o filme mostra. Nesse filme, isso já consegue ser executado de uma maneira ok. Quanto mais simples essa parte da ambientação de um modo geral, mais prático fica para você focar na história. Porque quando você tem, digamos assim, um mundo muito cheio de informação, muito cheio de detalhe, a história em si acaba ficando de lado e acaba perdendo um pouco da essência do que realmente o filme quer transmitir. Há exceções, mas geralmente é mais ou menos isso que você disse mesmo. Mas agora, voltando para aqueles tópicos que eu tinha falado inicialmente, os pontos que se entrelaçam no enredo, basicamente é assim: a distância separa os personagens, assim como, por vezes, a distância nos afasta de quem amamos. O tempo, ele tem o costume de consumir gradualmente aquelas lembranças, consolidando para a Akari um amor infantil que não daria frutos no futuro, enquanto para o Takaki, o sentimento por Akari fincou-se de forma tão enraizada, tão concreta, que se tornou um amor utópico e, de certa forma, impossível de ser realizado. E, no questão das pessoas ou de relacionamentos, fazendo referência aos relacionamentos que temos ao longo da vida, afinal, quem nunca teve um amor que achou que seria para sempre, mas, como diz Cássia Eller, o para sempre sempre acaba, né? E, por fim, tem a questão do amor.
este sendo representado de formas distintas e bem expressivas. Por exemplo, Eros representa o amor que o Takaki sente por Akari. É um tipo de amor considerado o mais perigoso, porém o que mais perseguimos com o coração. Tem uma frase dita por C.S. Lewis nos livros dele chamado Os Quatro Amores, que representa bem essa questão. Ele fala exatamente sobre o Eros. Quando o amor se torna um deus, ele se torna um demônio. Isso é referente ao sentido de idolatrar um amor, o que de fato acontece com Takaki nessa história, visto que o sentimento que ele tem pela Akari torna-se uma prisão, cheia de ressentimentos, falta de razão e priva totalmente a liberdade e individualidade dele. Filia, ou filia, representa o amor da Akari, que é desenvolvido ao longo da amizade, que é profunda e duradoura. Mesmo que por certo tempo ela tenha amado o Takaki de forma igual, o tempo, a distância e o espaço moldou a sua percepção do amor que sentia, mostrando que, na verdade, seu amor era mais pela lembrança boa que foi proporcionada, porém o tempo acabou consumindo. Já no caso da Kanai, o sentimento dela também é representado por Eros. Todavia, diferentemente de Takaki, o Eros representado pela Kanai é sobre a apreciação do amado, o amor apaixonado na sua forma pura e simples. E é aí que encontra-se o problema. O objeto de afeição da Kanai encontra-se num estado diferente de Eros. Takaki está num estado obsessivo, desvirtuado, que o tornou escravo do próprio sentimento, ao ponto de fazer Kanai abrir mão do sentimento que ela sentia por Takaki, pois ele era uma causa perdida. Não adiantaria lutar pelo amor dele, quando o amor dele era única e exclusivamente voltado ao passado. E contra o passado, sabemos, é impossível vencer. E sobre as reflexões que esse filme aborda, de modo semelhante, o filme acaba por nos fazer pensar em como tanto o tempo quanto a distância podem ser relativos, com o fato de despedir-se de quem você ama, ainda mais numa situação que é fora de seu controle. É uma das coisas mais difíceis de passar e como certos acontecimentos aparentemente simples, como o filme foi de modo geral, podem nos marcar por um longo período e, se não, por toda a eternidade. Uma vez, eu escutei até de um nobre amigo que dizia assim: a eternidade é composta por infinitos míseros acontecimentos reiterados que, quando se unem, eles transcendem o conceito humano de tempo, memória ou qualquer outra coisa. E nunca imaginei que essa frase que esse amigo me dizia iria combinar tão bem num filme como esse. E, no fim, o filme traz uma indispensável reflexão. Cada pessoa, decisão, ação ou reação cria em nossas vidas um novo caminho, uma nova realidade. Se arrepender do passado nos leva a uma vida de amargura e solidão. Permanecer no passado é um erro fatal que não nos permite observar as boas oportunidades que a vida costuma nos oferecer adiante. Além disso, essa ideia que o filme traz de o amor, apesar dele ser algo natural, uma atitude considerada correta, ele também necessita de certo grau de racionalidade para existir. Se para os dois a distância é algo insuperável, então, mesmo possuindo esses sentimentos positivos e principalmente honestos em relação um ao outro, será que vale a pena insistir nisso? Será que o que você sentiu em determinada época da sua vida deve refletir na totalidade dela? Anteriormente, comentamos um pouco sobre alguns desses questionamentos, mas eu vou deixar isso em aberto para você aí da sua casa pensar. No lugar do protagonista, qual seria o seu modo de agir? Você continuaria tentando fazer esse amor impossível dar frutos? Ou desistiria e tentaria seguir a sua vida? Enfim, acho que é isso. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a Ive por ter aceitado o convite. O link do podcast dela vai estar aqui embaixo, na descrição. E lembrando que o mangá da obra está disponível no Brasil, através da editora New Pop. Se puder, ajude eles. Por fim, segue a gente nas nossas redes sociais, @mecomegapod, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, viu?